Boa tarde a todos. Por favor, vamos tomando assento para iniciar os trabalhos. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a honra de estar aqui no jurídico, os colegas do Jurídico Regional do Rio de Janeiro, trazendo o nosso ciclo de palestras, uma parceria da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, a nossa Advocef, com os principais jurídicos da Caixa de todo o Brasil. Recentemente completados 23 anos de existência, a Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal vive uma nova fase, alicerçada em sua história de lutas em favor dos advogados e nas incontáveis conquistas que a tornaram uma organização forte e notória. A associação vem assumindo uma feição mais moderna e participativa. Estamos passando por uma reestruturação interna, os processos foram automatizados, as rotinas otimizadas, o quadro de funcionários e fornecedores foi reestruturado. A base de informações de secretaria, financeiro e administrativo foi centralizada. Um programa específico de rateio de honorários advocatícios foi idealizado e desenvolvido. Temos uma nova logomarca, um novo site e aplicativos no intuito de melhorar a comunicação e divulgação de informações. Tudo isso sem prejuízo da manutenção e ampliação da atividade externa de caráter institucional. A Advocef está presente e atuante nas causas de interesse da coletividade dos seus associados, seja dentro ou fora da empresa, fomentando a participação conjunta com outras entidades e associações parceiras. Criamos um canal de relacionamento institucional direto e inédito com a nossa entidade de previdência complementar, a FUNCEF, que após o intervalo de hoje à tarde teremos um painel também sobre esse assunto. Consolidamos uma pauta permanente de discussão com a diretoria jurídica para tratar de honorários, condições de trabalho, ações judiciais e, mais recentemente, o projeto de desenvolvimento de um boleto único de pagamento do crédito judicializado. Foi estabelecido um cronograma de visita às unidades jurídicas e, nesse contexto, idealizamos e colocamos em prática o que está sendo realizado aqui hoje. Um ciclo de palestras promovido pela associação em parceria com os principais jurídicos regionais da Caixa, para tratar do novo Código de Processo Civil e da situação da FUNCEF. Ainda existem objetivos para serem alcançados e não podemos ter retrocessos. Temos uma adesão maciça dos advogados aos quadros da nossa associação. Importante destacar que 95% de todos os advogados da Caixa são associados da Advocef. E, como disse, vivemos um novo tempo e quanto mais unidos estivermos, maiores serão as nossas vitórias, sem prejuízo das divergências necessárias e das críticas construtivas que surjam ao longo do caminho, fundamentais para a obtenção do melhor resultado. Eu aproveito o ciclo de palestra, faço esse pequeno briefing no início, até para levar um pouco mais ao conhecimento de todos, um pouco da história da nossa associação. Como disse no início, é um prazer estar aqui hoje, com os colegas do Rio de Janeiro, ter mais convidados, trazendo, no primeiro momento, um palestrante do novo Código de Processo Civil, para debater sobre essa ferramenta de trabalho que está prestes a entrar em vigor. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Alexandre Freitas Câmara, será o palestrante. Muito nos honra com as suas considerações sobre o novo CPC. Também temos nosso debatedor, juiz federal, Dr. Nogueira Júnior, prazer. Temos aqui na mesa também o representante do Jurídico Regional da Caixa do Rio de Janeiro, Dr. Roberto Carlos, representando a doutora Cíntia, que está em férias, e o diretor da nossa associação, o Dr. Marcos Barcelos, um parceiro dos nossos trabalhos associativos desde que iniciamos essa gestão. Sem mais delongas, quero passar a palavra ao Dr. Alexandre Câmara para suas considerações sobre o novo CPC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Advocef pelo convite para participar deste encontro. Não posso deixar de agradecer a Roberta, que foi quem se empenhou para tornar isso possível. Cumprimento os integrantes da mesa, fazendo uma saudação especial ao Dr. Alberto Nogueira Júnior, juiz federal, que eu conheço há tanto tempo, desde o tempo de advocacia, e nós ambos professores, e lidando aí com as questões do direito e do processo. Também não posso deixar de fazer menção
ao fato de que é uma alegria estar aqui sentado ao lado do Dr. Roberto Carlos. Eu tive a honra de, num determinado momento, de ter dividido com ele a sala de aula, ainda que em posições um pouco diferentes, ele na posição de aluno e eu na de professor. Foi sempre uma honra tê-lo ali trabalhando comigo. E venho aqui, então, para, num brevíssimo espaço de tempo, apresentar algumas considerações sobre o novo Código de Processo Civil. É claro que, dadas as limitações temporais desta exposição, seria absurdo pensar que nós conseguiríamos aqui fazer uma análise detida do Código. Então, eu não posso ir além da proposta de uma visão panorâmica, muito panorâmica, sobre o Código. Mas eu queria começar dizendo duas coisas que me parece que são muito importantes para que os senhores possam acompanhar a linha que pretendo seguir nesta exposição. A primeira coisa é que neste momento em que vivemos, não interessa nem um pouco saber se o código é bom ou se ele é ruim. Isto não interessa. Há quem goste, há quem não goste, mas isto hoje não tem nenhuma relevância. Isto não tem relevância porque ele é lei, vai entrar em vigor e vai ser aplicado, goste-se ou não. Então, este é o primeiro ponto. Há quem goste, isso tem que ser respeitado, há quem não goste, isto tem que ser respeitado, mas ele vai ser aplicado, gostando-se ou não. Para não aplicar alguma coisa aqui, de duas uma. Ou se afirma a inconstitucionalidade, ou se parte para a desobediência civil. Porque se não for isso, tem que aplicar. Ponto final. A segunda coisa é, por mais que eu tenha dito que não é importante gostar ou não gostar neste momento, eu gosto. Eu gosto do código. E vou tentar mostrar aqui para os senhores que, ainda que isso não seja relevante, há motivos para gostar. Porque, sinceramente, se nós vamos aplicar, e eu insisto nisso, ele será aplicado, se nós vamos aplicar, é melhor aplicar gostando do que não gostando, dói menos. Então eu vou tentar mostrar para os senhores que há motivos para gostar. Mas longe de mim, claro, longe de mim dizer que ele é perfeito. É impossível fazer uma lei de 1072 artigos perfeita. Ele não é o código perfeito. Ele foi o melhor código possível. Num dado momento histórico, com os debates que se travaram no Congresso Nacional, foi o que se conseguiu aprovar. Foi, então, volto ao ponto, o melhor código possível. Agora, para que a gente possa tentar entender este código, porque ele é completamente diferente do anterior. Ele não é uma reforma do anterior. Ele é outro código, que propõe outro sistema. Então, coisas que podiam ser consideradas corretas no modelo anterior estarão erradas agora. Assim como coisas que eram erradas antes estarão corretas agora, porque é outro modelo. Mas este código, ele tem uma espinha dorsal. E se nós compreendermos esta espinha dorsal, nós vamos ter condições de compreender a dinâmica que se propõe para o novo sistema processual. Então, qual é a minha ideia, dadas as minhas limitações de tempo? Tecer aqui considerações sobre esta espinha dorsal. Eu lhes diria que a espinha dorsal do Código é composta por 16 artigos. Meu queridíssimo amigo, professor Fred Didier Júnior, diz que são 17. Mas é porque tem um artigo que ele inclui ali, e eu não. Tem um artigo que, para mim, não integra esta espinha dorsal. Então, essa é a única divergência.
Quais são os 16? Os tais 16 artigos. Para mim, os mais importantes do Código. Os 11 primeiros, e aqui é que está a minha divergência com o professor Fred, ele começaria essa parte da palestra dizendo os 12 primeiros. Para mim são os 11 primeiros. E essa divergência se justifica porque o primeiro capítulo do Código, que se chama das normas fundamentais, tem 12 artigos. Mas eu estou convencido que o artigo 12 está ali porque não tinha outro lugar para colocar. Então ele entrou ali. Mas para mim ele não é fundamental na compreensão do Código. Por isso que eu limito aos 11 primeiros. Mas ele considera o capítulo inteiro. Essa é a única divergência. Então, os 11 primeiros. Depois, o artigo 190. Em seguida, o artigo 489. E, por fim, 3 artigos que devem ser vistos em bloco. 926, 927 e 928. Estes 16 artigos são a espinha dorsal do Código. Então é sobre eles que eu vou me concentrar aqui. Começo, evidentemente, falando dos tais 11 primeiros artigos do Código. Eles compõem um grupo de normas que nós podemos chamar, usando a terminologia da lei, de normas fundamentais do processo civil. Vejam, a rigor, as normas fundamentais do processo civil brasileiro estão na Constituição. Se os senhores olharem a Constituição, lá se fala de devido processo, de isonomia, de fundamentação das decisões, de contraditório, de duração razoável do processo, enfim. As normas fundamentais estão todas lá. E, portanto, ao menos falando em tese, não haveria ou não deveria haver necessidade de que o Código de Processo Civil apresentasse essas normas fundamentais. Elas estão na Constituição. Mas se percebeu que esta necessidade existia. E por que existia? Porque no Brasil, lamentavelmente, ainda existe um abismo entre o que se fala sobre a Constituição na academia e o modo como se trata a Constituição na vida real. Existe um abismo. A Constituição, com toda a sua força normativa, que se conhece há décadas, com a posição central que ela ocupa no sistema jurídico brasileiro desde 1988, porque a Constituição de 88 é uma Constituição que merece ser chamada de Constituição. Ela constitui, efetivamente, um Estado no Brasil. Diferentemente do que fez a Carta anterior, que era algo destinado a dar aparência de legitimidade a um regime de exceção. Mas a Constituição, que na sala de aula, nos livros, nos artigos, nas conferências, é tratada como algo da maior relevância, ainda é muito distante da vida comum das pessoas. As pessoas têm uma certa tendência a achar que Constituição é algo como uma carta de intenções. E não é. Ela tem força normativa. E tudo precisa ser pensado a partir dela. Só que nós temos comandos constitucionais que não se transformaram em realidade na vida das pessoas. E em matéria de processo, isto é muito claro. Muito claro. Basta dizer o seguinte: está na Constituição, desde 1988, que toda decisão judicial será fundamentada sob pena de nulidade. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. E nós todos sabemos isso de cor. Os senhores advogam, formulam petições e as dirigem a juízes, desembargadores, ministros do Brasil inteiro. Quem aqui, depois de 1988, claro, já não passou pela experiência de encaminhar um requerimento por meio de petição e depois ler no Diário Oficial assim: indeferido.
sem nenhuma simulação de fundamentação. Todo mundo aqui já viu isso. Todo mundo. Não há quem não tenha visto. E aí recorre e lê, porque vai ler. O tribunal dizer que nega provimento ao recurso e confirma a decisão, permitam-me abrir aspas, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fecho aspas. Vocês vão me desculpar, mas isto é fazer piada com a Constituição. E ela não merece isso. Ela realmente não merece isso. Contraditório. Está na Constituição. Artigo 5º, inciso 55. Todo mundo conhece, todo mundo lembra. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Está lá o contraditório. E não há professor de processo neste país que não fale maravilhas sobre o contraditório. É o contraditório que garante a democracia no processo. O contraditório é a garantia de participação com influência no resultado. O contraditório de verdade, me perdoe, a sinceridade só existe nos livros. Não existe na vida real. Quantas e quantas vezes os senhores já não viram processos em que apresentaram seus argumentos e eles não foram nem olhados por quem proferiu a decisão? Lê-se a decisão e se pergunta, será que ele leu os autos? Porque o que nós dissemos, ele não mencionou. Isso é contraditório? Senhores, me perdoem, mas isto é um contraditório meramente formal, em que o magistrado garante às partes o direito de falar no processo, mas não as ouve. Isto é um contraditório meramente formal. Se perguntarem ao magistrado, houve contraditório? Este magistrado dirá, e dirá de boa fé, porque ele acha que é assim. Houve. Tudo que uma parte falou, eu dava vista para outra. Tudo que um documento, toda vez que juntava um documento, eu dava vista para o outro. O perito juntou o laudo, eu dava vista para as partes. Perfeitamente. E na sua decisão, você levou em conta os argumentos delas? Ah, não, isso, iura nova de cúria, livre convencimento. Isso. Então elas falaram, mas não foram ouvidas. Me perdoe, você fazer piada com a Constituição. Eu gosto sempre de lembrar que os juristas de língua inglesa, quando falam do direito ao contraditório, o chamam de direito de ser ouvido. A expressão é right to be heard. Direito de ser ouvido. Falar sem ser ouvido não é contraditório. Todo mundo aqui, todo mundo, já passou em alguma circunstância, profissional ou não profissional, pela exótica experiência de falar e não ser ouvido. Todo mundo. Eu costumo dizer que em sala de aula isso acontece com muita frequência. A gente fala e tem a mais absoluta certeza que não está sendo ouvido. Outro dia eu estava dando uma aula fora do Rio, um curso de pós-graduação. Era sexta-feira, 10h30 da noite. A aula tinha começado às 4 da tarde. E eu olhava para os alunos, estava marcado para até 10h45. Eu olhava para os alunos, pensava assim, isso eram 10h30. Desde as 9, que todo mundo aqui já desligou. Ninguém mais está me ouvindo. Ninguém. Até as 9, alguns ainda me ouviam. A partir das 21 horas, ninguém mais. Mas eu estava falando, tinha 1h30 que eu estava falando. E não tinha ninguém me ouvindo. Então por que eu estou falando? Melhor calar. Quando você assegura a alguém o direito de falar, mas não o ouve, e não leva em consideração o que ele falou na formação dos resultados que você busca produzir, não houve contraditório. Os homens casados aqui presentes sabem bem a diferença entre contraditório formal e contraditório substancial. Duas histórias para mostrar a diferença. E para que as mulheres, as casadas e as ainda por casar, entendam bem isso. Embora elas, nessa hora, vão parar de me ouvir, mas enfim, tudo bem. Depois elas ligam a chave de novo.
Duas histórias, uma aconteceu comigo, uma aconteceu com um amigo meu. Primeira do meu amigo, ele disse que um dia chegou em casa e a esposa se virou para ele e disse assim: meu bem, o que você acha da gente trocar as cortinas da sala? Ele me confidenciou que esse foi o momento em que ele descobriu que havia cortinas na sala. Ele nunca tinha. Mas aí ele disse que olhou, viu as cortinas. Falou: trocar? Não sei. Que ver, enfim, um orçamento. Talvez saia muito caro. De repente, não seria o caso de trocar, a gente podia, sei lá, mandava lavar as cortinas para ver se ficava alguma... Aí ela virou para ele e disse assim: eu já comprei as novas. Aí ele falou: peraí, se você já comprou as novas, por que você perguntou a minha opinião? E ela disse: porque você sempre reclama que eu não te ouço antes de tomar as decisões sobre as coisas da casa. Ele falou: você continua não me ouvindo. Isto é contraditório formal. A outra aconteceu comigo. Eu cheguei em casa um dia, tem uns anos, minha mulher virou para mim e disse assim: o que você acha da gente viajar no Réveillon? Eu falei: tá aí, boa ideia. Os meninos vão estar de férias, estudam tanto o ano todo, eu também trabalho feito um alucinado. É bom, vamos descansar, vamos viajar, tem que ver a cotação, para onde que dá para ir, o dólar isso, o euro aquilo, e tal. Então vamos ver onde é que a gente consegue, passagem, um preço bom e tal. Aí ela abriu a bolsa e disse assim: eu já comprei as passagens, eu já reservei o hotel. Eu falei: como assim? Ela falou: já está tudo certo. Eu falei: mas você não perguntou a minha opinião? Ela disse: não estou perguntando agora. Eu falei: e se eu disser que não? Ela falou: a gente vai assim mesmo. Eu falei: então, você não está me ouvindo. Tudo bem, fizemos a viagem, foi ótimo e tal, era uma cidade que eu detesto, mas tudo bem, tem problema. E ela sabe que eu detesto, mas qual era a importância? Ela queria ir, né? Então vejam, isto é contraditório meramente formal. Ela perguntou a minha opinião? Perguntou. Eu falei? Falei. Teve alguma influência no resultado? Nenhuma. Tem um voto da Michelle Grace que fala sobre a aplicabilidade às relações privadas dos direitos fundamentais. Eu às vezes tenho vontade de pegar esse voto e levar para casa. Qualquer coisa que acontecer, eu dizia assim: ó, o Supremo falou que o nosso casamento é inconstitucional. Mas também, se eu falar acabou, vou me embora, é trocar de problema, né? Então, porque uma próxima vai me tratar do mesmo jeito. Mas veja, aqui a gente não está falando de casamento, está falando de processo. Aqui a gente está falando de processo. E o casamento é uma opção, o processo nem sempre. Aliás, na maioria das vezes não é. E eu diria que para pelo menos uma das partes do processo, definitivamente o processo não é uma opção. O réu é citado e ele não pode dizer: não quero brincar. Muito bem. O que é o contraditório? É o direito que a parte tem de ver os seus argumentos considerados, de efetivamente participar do processo de construção da decisão. Está na Constituição. Contraditório. Assegurado aos litigantes em geral. Adiantou? Não. E sabe por que não adiantou? Não é má fé, não é má vontade, não é nada, é cultura. A nossa cultura é uma cultura legalista. Brasileiro gosta de lei. Brasileiro tem fetiche por lei. Adoração, veneração pela lei. Eu vou lhes provar isso. Todos nós aqui temos em nossas famílias pessoas que não têm formação na área jurídica. Todo mundo tem. Ainda que no direito seja muito comum que o profissional do direito se case com quem também é profissional do direito, o pai era profissional do direito, o filho faz direito. É muito comum isso. O professor Alberto é filho de um grande jurista. Então, por mais que isso seja comum, todo mundo tem na família quem não seja da área jurídica. Todo mundo. Sempre tem um tio, um irmão. Como eu costumo dizer para meus alunos, todo mundo tem pessoas normais na família. No meu caso, por exemplo, todo mundo é normal, menos eu, que fui o único a fazer direito. Ninguém tinha feito antes de mim, ninguém fez no meu grau de jurisdição, digamos assim, e ninguém fez depois. O gene do direito lá em casa é recessivo. Mas todo mundo tem, né? O pai, a mãe, enfim. Aí, vamos lá, imagina a cena, almoço de domingo. Algum assunto jurídico vai surgir, família toda reunida. Vai surgir, puxado por quem não é da área.
porque vai falar de alguma operação da Polícia Federal, de alguma decisão do Supremo, que leu e não entendeu nada, mas enfim, leu no jornal, viu na televisão, e aí vai perguntar para você alguma coisa. E aí você vai dizer o que você acha daquilo, como é que você interpreta, o que a decisão do Supremo quis dizer. E aí ele vai te perguntar por que você está dizendo aquilo. E aí você vai dizer assim, porque a Constituição e tal, não sei o quê. Quando você acabar todo este discurso, ele vai te perguntar assim, você já ouviu essa pergunta? Mas o que a lei diz sobre isso? Vocês já ouviram essa pergunta? Claro que já ouviram. E por que o brasileiro pergunta o que a lei diz sobre isso? Porque brasileiro gosta de lei. A gente no Brasil, na prática, dá muito mais valor à lei do que à Constituição. Quer ver? Antes de 1988, e haverá aqui quem se lembre de como eram as coisas antes de 1988, se duas pessoas viviam juntas sem serem casadas e constituíam um patrimônio, considerava-se que elas não formavam uma família, mas tinham uma relação de natureza contratual. Dizia-se que elas constituíam uma sociedade de fato. Quando a relação se deteriorava, ia-se para o judiciário para se buscar o reconhecimento desta relação e sua dissolução com a partilha do patrimônio comum. Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Quem julgava? As varas cíveis. Não as varas de família, porque isso não era família. Aí veio a Constituição de 88 e disse expressamente, está lá no 226, parágrafo 3º, que a união estável entre homem e mulher é entidade familiar. Eu, que em 1988 era muito inocente, quando li aquilo, pensei assim, aquele processo que tem lá no escritório onde eu trabalho, que está na vara civil, vai ter que passar para a vara de família. Porque a Constituição diz que isto é família. Nenhum foi para a vara de família. Ficou tudo na vara civil. E tudo continuou sendo tratado como se a questão fosse de natureza contratual. Aí em 94, saiu uma lei, 8.971 de 94, que regulou alimentos entre companheiros. Aí eu, ingênuo, pensei assim, alimentos, agora vai para a vara de família. Não foi. Continuou na vara civil. Continuou sendo julgado com base nas normas que dizem respeito a contratos, só que o juiz fixava o alimento. Em 96, veio outra lei, 9.278 de 96. Tratava de sucessão entre companheiros. Esta lei tinha um artigo inconstitucional, o artigo 9º. Por que ele era inconstitucional? Porque era um artigo de lei federal tratando de organização judiciária dos estados, o que contraria o artigo 125 da Constituição, que diz que a competência para legislar sobre a organização judiciária nos estados é dos estados. O que dizia o artigo 9º? Dizia que os processos regidos por aquela lei seriam de competência das varas de família. Flagrantemente inconstitucional. Pois muito bem. Pegaram todos os processos que estavam em vara civil, todos, e mandaram para a vara de família, onde eles estão até hoje. Percebam que a Constituição ninguém cumpriu. Mas a lei inconstitucional cumpriram. Porque no Brasil é mais fácil cumprir uma lei inconstitucional do que a Constituição. Então, se o problema é este, se a Constituição não é cumprida de verdade, porque não tem lei, vamos botar na lei e vamos ver se agora cumprem. Eu fazia uma palestra outro dia em que eu dizia que se eu fosse editar um código, fazer a edição do código, eu faria como as editoras fazem, né? Colocaria aqui em cima, novo CPC. Só que aqui embaixo, eu ia botar um negócio que ninguém botou. Eu ia botar assim, ia ter uma hashtag, porque se não tiver hashtag também ninguém liga mais. Porque aí não pode postar. Então ia ter hashtag, agora vai. Porque quando eu olho para este código e penso
na ligação dele com a Constituição, é nisso que eu penso. Agora vai. Se os senhores olharem para os 11 primeiros artigos do Código, o que é que eles dizem? Artigo 1º. Artigo 1º. Pense o Código, pense o processo civil, e, portanto, interprete o Código a partir da Constituição. É isso que o artigo 1º diz. Vou ler, para que os senhores vejam que não é exagero. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Eu acho esse artigo lindo. Porque ele diz, cumpram a Constituição. E no Brasil, infelizmente, tem que dizer, cumpram a Constituição. E tem que dizer para todo mundo. Né? Não é só para quem trabalha com o processo, tem que dizer isso para todo mundo o tempo todo. E se os senhores forem ler os outros 10 que compõem esse bloco de 11, vão ver dispositivos que ou reproduzem a Constituição, ou explicam como se faz para cumprir o que está na Constituição. É isso que eles fazem. E por isso eles são importantes. Para ver se agora vai. Então, se, por exemplo, os senhores olharem o artigo 3º do Código, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Precisava dizer isso? Não, né? Está na Constituição. Mas é bom dizer. É bom dizer. Eu tenho dito muito que esse código foi escrito na base do entendeu ou quer que desenhe? Porque, vamos lá, se não aplicar assim, o próximo tem que vir em quadrinhos. Vocês me desculpem. Me desculpem. Olha o artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Precisava dizer? Precisava. No Brasil, infelizmente, precisava. E a gente estava fazendo um código para o Brasil. Não estamos fazendo um código para a Suíça, estamos fazendo um código para o Brasil, então vamos dizer. Eu já vivi a experiência, vou me permitir não dizer nem quando nem onde, de ser chamado para dar um curso sobre princípios constitucionais do processo para uma turma de magistrados de um outro estado. Limito-me a dizer que não foi no Rio de Janeiro. E, para a tranquilidade do Dr. Roberto Nogueira, também não foi no Espírito Santo, por conta da 2ª região. Também não foi na região sudeste. Foi de uma outra região, não vou dizer qual. Em que eu falava dos princípios constitucionais e tal. E aí um magistrado de uma comarca do interior, desse do outro estado, virou-se e disse assim, professor, aqui não tem esse negócio de Constituição, não. Eu falei, não. Aqui o juiz manda fazer e faz e pronto. Aí eu olhei para a cara dele e falei, você está falando sério? Ele falou, tô. Aí eu perguntei, volta, ele está falando sério? Tá. Falei, agora eu entendi porque que me chamaram para vir aqui. E o código é feito para o Brasil inteiro. O código não é feito só para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre. Ele é feito para o Brasil inteiro. Então, tem que desenhar às vezes. Então, ou há a reprodução do que está na Constituição, e os senhores viram por que tem essa reprodução, ou há uma explicitação. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Isonomia. Aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. E esse efetivo não está aqui de graça. Não botaram um adjetivo aqui à toa, porque fica mais bonitinha a frase. É porque se disser que é zelar pelo contraditório, não vai mudar nada. Tem que dizer que não é um contraditório qualquer. É um contraditório efetivo. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É o mínimo, né? Ouve primeiro. Tem que ser ouvida. Não é sem que antes dê a ela a oportunidade de falar. Não. Sem que ela seja ouvida. Então tem que prestar atenção no que ela está falando.
Senão você não ouviu. Mas veja, o que pode parecer tão óbvio, primeiro ouve, depois julga, teve que ser dito. Os senhores certamente se lembram de um artigo do Código de Processo Civil de 73, que é o artigo 285-A, que permite ao juiz, em certas circunstâncias, julgar o pedido liminarmente improcedente, o que é feito sem prévia oitiva do réu. E aí não tem problema. Não tem problema eu julgar sem ouvir o réu, se eu julgo a favor do réu. Para o réu é o melhor do mundo, né? Ele ganha tudo sem fazer esforço nenhum. Tudo que ele faz é abrir uma carta que mandam para ele dizendo: houve um processo, você ganhou. Não ficou nem sabendo, estamos te avisando agora. Maravilhoso. É o mundo ideal. Agora, não sei se você sabe, mas houve um estado da federação em que muitos juízes resolveram fazer uma interpretação extensiva desse artigo para, com base nele, julgar pedidos liminarmente procedentes, sem prévia citação do réu. E o tribunal deste estado teve que anular aquilo tudo, dizendo: contraditório, está na Constituição, tem que dizer. Artigo 10, que é a coroação desse negócio. O juiz não pode, e aí eu volto ao que eu dizia antes, não interessa se gostou ou não gostou, não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Porque se o contraditório é o direito que a parte tem de participar da construção da decisão, exercendo influência sobre o resultado, ela não pode ser surpreendida por um resultado baseado em fundamentos que ela não debateu. Senão, a decisão terá sido produzida por um órgão jurisdicional que deixou as partes falarem, mas não as ouviu. Uma decisão proferida, me perdoe o termo que vem lá da filosofia e passa pela teoria do direito, uma decisão produzida por um juiz solipsista. O juiz egoísta, o juiz que é viciado em si mesmo. O sujeito solipsista é o que não ouve o que está à sua volta. É o que não presta atenção nos outros, porque acha que se basta. Ele é viciado em si mesmo. É o juiz que ainda acredita, e me perdoe se ainda há aqui alguém que acredite, mas eu não consigo entender como alguém ainda acredita nisso, naquela história de que quem sabe o direito é o juiz. Iura novit curia. O juiz sabe o direito. Os romanos disseram isso. Quando o direito era um negócio deste tamanho. E ainda há quem acredite nisso com a mesma força. Como assim o juiz sabe o direito? Talvez hoje, em muitos casos, quem menos sabe o direito seja o juiz. Eu fui relator num processo, em grau de apelação, em que se discutia uma questão relacionada ao uso de marca numa relação jurídica travada entre uma empresa brasileira e uma empresa alemã. E toda a relação contratual tinha se constituído na Alemanha. E a empresa alemã faliu. E ativos da massa falida foram adquiridos por outra empresa, inclusive esta marca. E isso gerou problemas no uso da marca no Brasil. E isso gerou um processo. O advogado da empresa brasileira, que era autora, tinha doutorado em Direito da Propriedade Intelectual na Alemanha. O advogado da empresa alemã, que era ré, tinha doutorado em Direito da Propriedade Intelectual na Alemanha. O julgamento da causa exigia a aplicação no Brasil do direito alemão. E vocês vão me dizer que quem sabia o direito era eu? Quem sabia o direito eram eles. Eu li a tese de um, li a tese do outro e vi qual das duas me convenceu. E na decisão disso me convenci desta e não daquela por tais e tais e tais fundamentos. Que é o máximo que eu sou capaz de fazer num caso desse. Nem alemão eu falo. Tudo que eles juntaram, eles tiveram que juntar com tradução. E teriam que juntar mesmo que eu falasse, claro. Então, não dá mais, num mundo tão especializado como o nosso, com tantas leis como as nossas, achar que o juiz sabe o direito. Realmente não dá.
Vejam, por exemplo, o seguinte. Dr. Alberto Nogueira julga aqui matéria tributária. E lida com as leis tributárias federais, que são muitas, e mudam toda hora. E não são só as leis, tem decretos, portarias, resoluções, ou mais o que seja. Agora, os senhores imaginem, eu, que também julgo matéria tributária, mas além desse manancial todo, ainda tenho que aplicar o ordenamento estadual e os municipais, de todo o estado do Rio de Janeiro. E não há município deste estado que não tenha uma profusão de atos normativos tributários. Aí me surge uma discussão sobre uma questão envolvendo um decreto que regulamentou o ISS em 2 barras. Eu é que sei o direito. Não dá para acreditar no negócio desse. E tem outra coisa. Por mais que o juiz saiba o direito, no caso concreto, claro, tem casos que eu olho, esse direito aqui eu sei. Surge lá uma questão, um divórcio litigioso, isso eu já estudei, isso aqui eu sei. Parece uma questão lá sobre preclusão, isso aqui até já escrevi sobre isso. Claro que em alguns casos eu sei o direito, evidente. Mas por mais que eu saiba, eu não tenho o domínio dos fatos da causa. Quem conhece os fatos, e as questões de fatos e as questões de direito se imbrincam, porque juridicamente falando, o fato não vale nada sem o direito. E o direito não serve para nada a não ser quando aplicado aos fatos. Eu preciso ouvir as partes, porque elas podem me mostrar detalhes que eu não conheço. E eu vou lhes dar um exemplo, para mostrar a importância deste artigo 10. Porque eu aplico isso aqui desde que entrei para a magistratura. Não preciso de artigo 10 de novo código, não. Para mim tem um tal de artigo 5º, inciso 55 da Constituição, mas enfim. Vejam, a situação foi a seguinte. Processo em que se cobrava do réu cumprimento de uma obrigação. Sentença de mérito, vencido apelou, foi o tribunal, eu era o relator da apelação. Eu fui lendo os autos, falei, engraçado, isso está prescrito. Tem aqui a data do vencimento, tem a data da propositura da ação, foi depois do prazo prescricional, está prescrito. E por que eu achei engraçado, ou curioso? É que ninguém falou disso. Porque normalmente, o réu fala de prescrição. Não falou. O juiz suscita de ofício. Não suscitou. Ninguém viu. Ninguém viu e eu vi. Tem alguma coisa errada. Chamei meus assessores, um de cada vez. Falando, vem cá, examine esse processo aqui. Me disse se está prescrito, que ele pode ter visto alguma coisa que eu não vi. Ligou e tal. Posso levar para ler? Pode. Levou, leu e tal. Está prescrito. Chamei outro. Eu tenho 5 assessores, fiz os 5 examinados. Todos disseram, desembargador, está prescrito. Perfeitamente. Aí teve um que falou assim, o senhor quer que eu prepare uma minuta? Quero que você prepare nada. Ninguém levou a prescrição. Meu despacho será o seguinte, intimem-se as partes, para no prazo de 5 dias, manifestarem-se sobre a possibilidade de se vir a reconhecer a prescrição, com base no disposto no artigo 206, parágrafo não sei que, inciso não sei qual, do Código Civil, e disse lá qual era o dispositivo que se aplicava. No prazo vieram petições de ambas as partes. A do credor dizia o que eu achava que ia dizer mesmo, não está prescrito, que não é bem assim, não. Mas me chamou muito a atenção a petição do devedor. O devedor disse assim, senhor relator, está prescrito não. E eu vou explicar por que não está prescrito. Eu nunca questionei que a obrigação existia. Eu tenho aqui outros questionamentos, forma de cálculo de juros e tal, mas eu não questiono que a obrigação existe. E ela venceu e eu não paguei. Eu atrasei. Isso eu não nego. Eu estou discutindo aqui a forma de calcular o valor atual da minha dívida. Mas que eu devo e que eu não paguei é incontroverso. E acontece o seguinte, houve um momento, depois do vencimento da dívida, mas antes de se consumar o prazo prescricional, em que eu e o credor trocamos correspondência, por meios eletrônicos, para discutir uma forma de eu pagar a dívida. E tem um artigo do Código Civil, não chegamos a acordo nenhum, mas trocamos essas correspondências. E tem um artigo do Código Civil, que eu conheço, que diz que qualquer ato do devedor posterior ao vencimento da obrigação, mas
anterior à consumação do prazo prescricional interrompe a prescrição. Então eu sei que eu interrompi a prescrição. Eu sei que não está prescrito. Por isso que eu não aleguei. E para mim era tão óbvio que não estava prescrito, que eu não aleguei. E como eu não aleguei, ele não falou nada, o juiz não examinou, ninguém examinou. Mas agora então eu estou pedindo a Vossa Excelência para reconhecer que prescrito isso não está. Mas me dê razão pelos motivos que eu alego para ter razão. Perfeitamente, então prescrito não está, vamos embora. Vejam o que ia acontecer se eu não fizesse isso. O que ia acontecer? Eu ia levar isso para a sessão de julgamento, relatório. A história é essa, assim, assim, papapá, papapá, a sentença disse isso, o apelante alegou isso, o apelado falou, o apelado prestigiou a sentença, é o relatório. Aí, falava com o advogado vai fazer sustentação, ele vai falar de prescrição? Não, porque ninguém falou de prescrição. Aí o advogado do apelante fala, o advogado do apelado fala, falo eu. Aí eu vou dizer assim, eu estou aqui suscitando de ofício a questão da prescrição. Isso aqui está prescrito, porque o prazo é de não sei quantos anos, com base no artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, a ação foi proposta no dia tal, então está prescrito. Estou pronunciando a prescrição de ofício, extinguindo o processo. Acompanho. Está proclamado o resultado, por unanimidade, se extinguiu o processo de ofício, um reconhecimento da prescrição, e se declarou prejudicado o apelo. Perfeitamente, está concluído o julgamento. O que o advogado faz? Embarca de declaração. Que é o que ele tem para fazer. Aí eu vou dizer assim, olha, eu sinto muito, mas a decisão não é obscura, ela não é contraditória, ela não é omissa. E, aliás, não é isso que você está alegando. O que você está alegando é que ela está errada. Embargos de declaração não constituem meio próprio para isso. Entre com recurso adequado. Aí ele vai entrar com recurso especial, sabe o que o STJ vai dizer? Súmula 7. Para saber se prescreveu ou não prescreveu, tem que reexaminar a matéria fática. Não conheço do recurso especial. Resumo da ópera, uma decisão errada transitaria em julgado. É isso. É a isto que a Constituição nos conduz? Eu não tenho nenhuma dúvida de que não. Nenhuma dúvida. Mas tem que dizer. Tem que dizer que qualquer fundamento tem que ser previamente submetido ao debate. Ainda que se trate de fundamento que o juiz esteja autorizado a conhecer de ofício. Aí um colega meu de magistratura falou assim, mas se eu posso conhecer de ofício, para que eu vou ouvir? Assim, ó, deixa eu explicar uma coisa. O que eu vou dizer pode ser elementar, mas eu preciso dizer. Quem garante o contraditório é a Constituição. Quem diz que o juiz pode conhecer de ofício é a lei. Se a lei, ao dizer que você pode conhecer de ofício, prescinde do contraditório, ela é inconstitucional. Porque a garantia do contraditório está num ato normativo superior. Então entenda que quando a lei te autoriza a conhecer de ofício, ela tem de ser interpretada em conformidade com a Constituição. A autorização para conhecer de ofício não é autorização para dispensar o contraditório. A autorização para conhecer de ofício é a autorização que a lei dá para trazer a matéria para o debate. Então, o juiz chamará as partes e dirá, partes, eu examinei aqui os autos do seu processo e verifiquei que há uma questão relevante que vocês não suscitaram. Mas ela é relevante e ela terá de ser levada em conta no julgamento. Como a lei me autoriza, eu a suscito de ofício. A questão é esta, debatam sobre ela, manifestem-se sobre ela, porque ela será levada em conta no julgamento. Aí as partes se manifestam, tem contraditório, o juiz leva em consideração os argumentos dela e depois decide. É isso que a Constituição quer. Hashtag agora vai, porque agora está escrito que é assim que se faz. Então esse é o papel dos 11 primeiros artigos. Passando dos 11 primeiros, a gente chega no artigo 190. E pode não parecer à primeira vista, mas há uma ligação direta entre o que eu acabei de falar e o 190. O 190 é o artigo que cria uma cláusula geral de negócios processuais. E eu já vou lhes dar uma pincelada no que seja isso. Mas eu volto ao contraditório para poder chegar nisso. Quando a gente diz que o processo se desenvolve em contraditório, o que a gente está dizendo é que o resultado do processo tem que ser construído pelo juiz e pelas partes em conjunto. Aliás, o artigo 6º diz que eles têm que cooperar entre si, no sentido de que eles todos têm que trabalhar juntos para que se construa o resultado do processo. Então nós temos aqui a formação de uma comunidade de trabalho.
entre o juiz e as partes. E o resultado do processo tem de ser fruto do diálogo entre o juiz e as partes. Juiz e partes precisam dialogar. As partes, evidentemente, através dos seus advogados. Acontece, meus caros, que só existe diálogo entre pessoas iguais. Não existe diálogo onde existe subordinação. Diálogo e subordinação não funcionam. Juntos não funcionam. Pode ter só um, pode ter só o outro. Os dois juntos não. Quer ver? É comum que os pais de todo mundo, inclusive os dos nossos filhos, digam assim: lá em casa eu sou muito democrático, a minha casa é um espaço de diálogo entre os pais e os filhos. Discurso de todo mundo. E eu lhes digo isso com a experiência de quem é pai já há alguns anos, mas que além de ser pai já há alguns anos é filho desde que nasceu. Então eu conheço bem essa história. E todo mundo aqui conhece. Meus pais sempre disseram que eram abertos ao diálogo, eu digo isso lá em casa, é lindo isso. Muito bem. Aí vem o filho e diz assim: pai, posso te pedir um negócio? Pode. Ah, eu queria tal coisa. Então por que você quer isso? Aí o filho argumenta. E o pai contra-argumenta. Diz: mas meu filho, isso agora, não, tal. Mas pai, e aí vem a réplica, né? Ele contra-argumenta. E eles vão ali, num aparente diálogo. E funciona assim. Se o pai achar que a ideia é boa, está autorizado. Se ele ficar na dúvida, ele diz: pergunta para sua mãe. Né? O que é mais ou menos algo como recorra à instância superior. Não é mais ou menos isso? Mas se ele estiver convicto de que não, ele até por causa do discurso, ele vai contra-argumentando. Mas chega uma hora que ele não tem mais contra-argumento, mas ele está convencido de que não. Aí ele diz assim: todo mundo aqui já ouviu essa frase. Enquanto você morar na minha casa, debaixo do meu teto, e eu pagar as suas contas, e eles falam teto e apontam pro chão, né? As coisas aqui são do meu jeito. Teve diálogo? Não. Isso não é diálogo. Existe diálogo de patrão com o empregado? Sinceramente, existe? Não. O empregado chega para o patrão e diz assim: chefe, eu tive uma ideia genial sobre a atividade da nossa empresa. Pô, não, qual é a sua ideia? Aí o empregado expõe a ideia, aí o chefe diz assim: genial essa nossa ideia. Ele se apropria da ideia. A ideia passa a ser da empresa. E, portanto, é dele. Ele patenteia, ele vende e ele fica para os louros. Se a ideia for ruim, na cabeça dele, ele diz para o empregado: olha, você não ganha para ter ideias. Então você volta lá e vai fazer o que você tem que fazer. Aquilo pelo que você é pago para fazer. Então não tem diálogo. Senhores, se no processo tem diálogo, e tem que ter, a Constituição diz que tem que ter, então juiz e partes têm de se pôr no mesmo plano. No mesmo plano. Nós todos aprendemos que o processo seria uma relação jurídica. Lembram disso? Relação processual, o juiz lá em cima, as partes aqui embaixo. Eu acreditei nisso por muito tempo. Não acredito mais. Não acredito mais. E quem for ler as últimas coisas que eu escrevi, vai ver isso. Eu escrevo isso. Não acredito mais na existência de uma relação processual. Por quê? Porque os teóricos da relação processual, desde os primeiros, Bilov, Varr, lá no século XIX na Alemanha, até os mais recentes, Ada, Pellegrini e Grinover, por exemplo, dizem com todas as letras, vai ler lá a Teoria Geral do Processo, da Ada, do Cândido, está escrito isso lá. A relação processual se justifica pela subordinação das partes ao juiz. Meus caros, se ela se justifica pela subordinação das partes ao juiz, me perdoem, ela não se justifica. Porque não pode haver subordinação num modelo constitucional que exige diálogo. Juiz e partes têm na construção do resultado do processo a mesma importância. E não pode ser de outro jeito por uma razão muito simples.
Porque o direito que está em jogo no processo não é do juiz, é das partes. E o processo não pode ser visto como um instrumento destinado a resolver os problemas do juiz. Ele é um instrumento destinado a resolver os problemas das partes. Nós fomos no Brasil durante muitos anos, nós todos, eu fui, muito influenciados por uma visão doutrinária que dizia que o processo é um instrumento destinado à realização dos escopos do Estado. Como se o processo fosse construído para resolver os problemas da jurisdição. Como se ele existisse para que o Estado juiz atingisse as suas finalidades. Me desculpem mais uma vez se o que eu vou dizer pode parecer estranho, mas achar que se constrói um sistema processual para a jurisdição é a mesma coisa que achar que se constrói um hospital para os médicos. O hospital não é construído para médico, o hospital é construído para o doente. E o médico, se a gente pensar no hospital público, é o agente do Estado que está ali para curar o doente. E o sistema processual tem que ser visto do mesmo jeito. O sistema processual é construído para os doentes. Não doentes do corpo, mas doentes do direito. Porque estão ali vivendo a mais terrível das doenças jurídicas, que é o litígio. E o juiz é o agente do Estado que está ali para curar. Que está ali para dizer como se aplica o direito naquele caso, para resolver o litígio. Esse é o papel dele. E nada mais do que isso. Garantir os direitos fundamentais, aplicar o direito, esse é o papel do juiz. Então o sistema processual é construído para as partes. E o juiz não pode ser visto como um sujeito mais importante, também não pode ser visto como um sujeito menos importante. Mas ele deve ser visto como um sujeito tão importante quanto as partes. Num modelo de processo que é construído para resolver os problemas das partes. E aí vem o artigo 190. Porque se a premissa é esta, as partes têm que ter a possibilidade de chegar para o juiz e dizer: este modelo de processo aí, que a lei programou, para nós não serve. Simplesmente para nós não serve. A lei diz que os prazos são de tantos dias para a prática do ato X e de mais tantos dias para a prática do ato Y, a gente acha pouco. A gente precisa de mais prazo. Ou a gente acha muito. A gente tem muita pressa de resolver esse problema, esses prazos estão muito longos. A gente quer reduzir. A lei diz que nesse tipo de procedimento pode ter prova testemunhal, mas a gente sabe que pela previsão da lei, prova testemunhal é colhida em audiência, a pauta está cheia, a audiência vai ser marcada para daqui a 2 anos, a gente não tem tempo para esperar não. Então a gente combinou que as testemunhas que nós arrolarmos vão apresentar declarações escritas que o juiz vai examinar. Para nós é melhor. É uma espécie de alfaiataria processual. Tem um procedimento padronizado, pronto, previsto na lei. É uma espécie de procedimento Renner. Sabe? Procedimento CIA. Você vai lá, tem a roupa pronta, que foi modelada pensando num padrão mediano. Você veste, não é o caimento mais perfeito do mundo, mas serve. E para a imensa maioria das situações da vida, tá bom. As roupas que nós estamos usando aqui hoje, muito provavelmente foram compradas assim. Faz um ajustezinho aqui, outro ali, bainha na calça e vamos embora. Agora, há circunstâncias em que se a gente puder, nem sempre se pode. Se a gente puder, vai querer uma roupa sob medida. Porque são circunstâncias diferentes, especiais. Aí, se der, a gente vai mandar fazer um alfaiate, o terno, uma costureira vai fazer o vestido, desenhado por um estilista. Se der, vai fazer. Mas não é para ir ao fórum, né? É para ir no grande evento. Senhores, para a imensa maioria dos casos que chegam ao judiciário, aquele procedimentozinho Renner, CIA, a professora Teresa Vamber diz, procedimento pretinho básico. É o, enfim, procedimento pré-à-porter. Para a grande maioria dos casos, tá bom, serve. E as partes vão olhar e vão dizer, é assim, tá bom, vamos embora. Mas a gente precisa reconhecer que há casos que exigem alfaiataria. E o artigo 190 dá às partes a liberdade de autorregrar o modo de ser do seu processo. Em alguma medida, sempre se teve isso. O importante do artigo 190 é que ele amplia isso.
amplia para que todo mundo possa pensar em situações atípicas de autorregramento. Mudar prazos, mudar o modo de praticar este ou aquele ato, proibir a prática de certos atos. Imaginem, por exemplo, um grande contrato da Caixa Econômica com um outro parceiro qualquer. Não estou falando do contrato lá com o consumidor vulnerável. Um grande contrato da Caixa com um banco estrangeiro, em que se coloca uma cláusula dizendo o seguinte, porque nem sempre dá para pensar em arbitragem. Nem sempre dá para pensar em arbitragem. Mas se pode estabelecer o seguinte, olha, fica pactuado que se eventualmente surgir entre nós um litígio resultante deste contrato, nós somos obrigados a, antes de qualquer das partes demandar contra a outra, nos submetermos a um procedimento de mediação extrajudicial prévia. E esse procedimento terá de durar no mínimo 60 dias. Antes de 60 dias, ninguém pode desistir do acordo. Se em 60 dias, no mínimo, o acordo não for alcançado, aí pode dizer, não quero mais tentar e vou para o judiciário. Pode fazer isso? Pode. Na França, esse tipo de cláusula é muito comum e eles chamam, eu acho o nome genial, cláusula de paz. É isso. Se os senhores olharem o artigo 190, vão ver que as partes podem convencionar adaptações no procedimento e podem convencionar o modo como exercerão as suas posições processuais. O Código diz os seus poderes, deveres, ônus e faculdades. Claro, elas não podem convencionar sobre o que não é delas, mas sobre o que é delas, elas podem. O outro artigo importante é o 489, que é o que fala da sentença. Diz que a sentença tem que ter relatório e fundamentação dispositiva. Até aí nada demais. O importante mesmo é o parágrafo 1º. Que o parágrafo 1º veio para combater algumas práticas que, constitucionalmente falando, são indesejáveis. Eu estava procurando aqui uma forma delicada de me referir a essas práticas. Indesejáveis. Então o que ele faz? Ele diz assim, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... Ele tem uma lista. Uma lista de situações que a gente vê na prática, mas que são constitucionalmente indesejáveis. E por que essa lista foi feita? Porque a gente vê isso toda hora. Toda hora. Perceba, a lei não está dizendo que elas não são fundamentadas. Está dizendo, até tem lá um negócio que chamaram de fundamentação. Só que, como é constitucionalmente indesejável, ilegítimo do ponto de vista constitucional, é como se não estivesse fundamentado. Equipara-se isto a uma decisão não fundamentada. Por exemplo, a que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo sem explicar a sua aplicação no caso concreto. Imagine um pronunciamento do juiz em que ele diga artigo tal, ponto, indefinido. Não fundamentou. Ele tem que dizer o que aquele artigo está fazendo ali no caso concreto. Qual é a relação dele com o caso concreto. Ou então reproduzir o texto da lei. Quer ver uma que a gente vê toda hora? O juiz diz assim, considerando haver prova inequívoca, vou usar a terminologia do Código 73, prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano grave de difícil reparação, concedo a tutela antecipada. Copiou o texto da lei. Isso não é fundamental. Me desculpe, mas não é fundamental. Fundamental não é dizer que tem fundado receio de dano, é dizer por que tem fundado receio de dano. E também não adianta parafrasear o texto da lei. Presentes o fumus boniuris e o perigo in mora. Não é fundamental. Fundamental é justificar a decisão. Olha o inciso 2º. Não se considera fundamentada a decisão judicial se esta decisão se limita a indicar conceitos indeterminados sem explicar como é que eles foram aplicados no caso concreto. Porque está cheio de decisão por aí que é recheada de clichê. Fixa o valor da reparação do dano moral em R$5.000 porque é razoável e proporcional. O que isso quer dizer?
Na minha leitura, não quer dizer nada. Faz o seguinte teste. Pega o mesmo caso. Dá para 10 juízes julgarem. O mesmo caso. Você vai ter 10 sentenças do mesmo caso. Provavelmente, ou pelo menos possivelmente, você vai ter 10 valores diferentes de dano moral. E todos eles vão dizer que o valor é aquele por ser razoável e proporcional. O que mostra que o razoável e proporcional estão ali, mas não querem dizer nada. Eles não justificam nada. Quer usar um conceito indeterminado? Pode usar. Mas explica por que e como ele se aplica naquele caso. É basicamente disso que o parágrafo 1º do 489 fala. E aí, para fechar, e tentando me limitar aqui ao tempo, mas para fechar, os 3 últimos artigos que compõem um bloco, 926, 927 e 928. Estes artigos buscam dar ao direito brasileiro algo que nós nunca tivemos, mas de que nós precisamos desesperadamente: previsibilidade e segurança. Previsibilidade e segurança. O artigo 926 diz que os tribunais têm o dever jurídico, o dever de construir uma jurisprudência que seja estável. Quem lê informativo do STJ sabe bem por que isso está vindo para aqui. Ela tem que ser estável, coerente e íntegra. O 927 diz, para mostrar como isso vai funcionar, que os juízes e tribunais terão de observar certos pronunciamentos judiciais. As decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, as decisões proferidas no julgamento de casos repetitivos e no incidente de assunção de competência, etc. E o 928 está ali só para fechar o sistema, para dizer o que é julgamento de casos repetitivos. É o julgamento de recurso extraordinário repetitivo, de recurso especial repetitivo e do incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós estamos aqui construindo um sistema de observância de precedentes. E nós precisamos disso. Nós não estamos copiando os Estados Unidos, isso não tem nada a ver com o direito norte-americano. Nós não estamos copiando a Inglaterra, isso não tem nada a ver com o direito inglês. Um sistema brasileiro de precedentes, que está sendo construído para nós, para as nossas características, para as nossas necessidades. O Brasil é o primeiro país de tradição romano-germânica a tentar desenvolver um projeto desta envergadura em matéria de precedentes. Talvez a gente possa vir a ser um dia modelo para outros países nessa matéria. É um desafio tremendo, tremendo. Final de maio deste ano, realizou-se na Turquia o 15º Congresso Mundial de Direito Processual. E alguns processualistas brasileiros compareceram a esse congresso, eu estava lá. No dia da abertura, depois das palestras de abertura, houve um coquetel para os congressistas. E eu estava ali num cantinho, conversando com um professor norte-americano, o professor Oscar Chase, professor da Universidade de Nova York, um processualista conhecido e respeitado no mundo inteiro. E ele sabia que tinha um novo Código de Processo Civil brasileiro, porque o mundo inteiro sabe que tem um Código de Processo Civil novo no Brasil. E está todo mundo muito curioso. E aí ele virou para mim e disse assim: me diga aí alguma coisa nova que vocês estão implementando lá. Eu falei: um sistema de precedentes vinculantes. Ele falou: nossa, vinculantes? Eu disse: vinculantes. Precedentes? Precedentes. Aí ele disse assim: num país de civil law? Eu disse: é, professor, num país de civil law. Aí ele disse assim: what a challenge. Que desafio. E nós assumimos as rédeas desse desafio. E assumimos, senhores, porque precisamos. Precisamos. Porque, e eu falava isso ali fora, antes de começarmos, o diretor, o presidente da Caixa Econômica liga para o diretor jurídico e diz: olha, eu quero implementar isso aqui. Posso? O diretor jurídico tem que ter segurança para dizer para ele: pode. Pode fazer que está tudo bem. Mas por que você me diz isso? Pergunta o presidente. Porque outras instituições já fizeram isso.
Isso já foi examinado pelo judiciário e o judiciário já disse que pode. E se o judiciário diz que pode, pode. E fique tranquilo, haverá estabilidade, integridade e coerência. Pode ficar tranquilo. Ou então dirá, presidente, de jeito nenhum, tire esta ideia da cabeça. Por quê? Porque outras instituições já fizeram. Isso foi examinado pelo judiciário. E o judiciário já falou que não pode. Não, mas não vale a pena arriscar? Presidente, é melhor não. Porque se falou que não pode, não pode. E haverá estabilidade, integridade e coerência. Então não pode, não faz isso. Porque hoje qual é o drama? Pode, presidente. É assim, depende. No Rio pode, São Paulo não pode, em Brasília eu não sei. Rio Grande do Sul está com um problema porque teve um desembargador que aposentou, que entrou no lugar dele, eu não sei como é que pensa. Isso quando não é pior, né? Isso quando você, depende, como é que o senhor anda aí com sorte? Porque na primeira vara pode, na segunda vara não pode, na terceira vara dá liminar, na quarta vara é procedente em parte, na quinta eu não sei porque o titular está de férias e o que veio agora eu não sei. Na sexta é um rapaz que acabou de passar no concurso, não sei nem se ele sabe que isso existe. Na sétima pode, na oitava não pode. Segurança, nós não temos. Nós acreditamos num mito. Nós e todo mundo que é da tradição romano-germânica, nós acreditamos no mito de que as leis escritas dão segurança jurídica. Não dão. E não dão porque leis são textos. Textos são interpretados. E interpretação cada um tem a sua. A gente precisa criar mecanismos de padronização decisória, principalmente numa época como esta que vivemos, que é uma época de massificação dos conflitos. E isto, levado a sério, a médio e longo prazo, vai produzir efeitos muito interessantes. Porque se há uma questão repetitiva qualquer envolvendo a Caixa Econômica, em que se discute lá uma forma de cálculo, de correção de certa aplicação, e o STJ disser, no julgamento de recurso repetitivo, tem que pagar deste jeito, é deste jeito. E está resolvido. E aí é assim, se ele disser, a Caixa Econômica pagou do jeito certo, e portanto, o correntista não tem nada para receber, isso vale para aquele caso, e vale para todos os outros. E isso vai, qual é o efeito prático que isso tem? É que se o STJ disse, a Caixa não tem nada para pagar, todo mundo que vier depois, o juiz dirá, seu pedido é liminarmente improcedente. Nem tente, não vou nem citar a Caixa. De outro lado, se o STJ tiver dito, a Caixa pagou errado, o jeito de pagar não era assim, tinha que calcular desse outro jeito aqui. A Caixa que se vire para calcular logo de todo mundo. E pagar. Sabe por quê? Porque se ficar contando com o fato de que no judiciário demora, vai tomar um susto quando descobrir que quando o cliente entrar em juízo, o juiz vai aplicar uma tal de tutela da evidência e vai dizer, Caixa, paga primeiro e contesta depois. Porque já está definido que é assim, por que vocês não fizeram? Já deviam ter feito. Qual é o efeito prático disso? É que haverá, inevitavelmente, uma tendência a que o número de demandas massificadas diminua. E se isto diminui, nós vamos ter tempo, coisa que hoje o judiciário definitivamente não tem, nós vamos ter tempo para dedicar aos processos que não são repetitivos a atenção que eles merecem ter e hoje não conseguem ter. Hoje, o advogado tem que ir lá na frente do juiz, do desembargador e dizer, excelência, pelo amor de Deus, o meu caso é diferente. Porque se ele não fizer isso, entra no bolo. E a gente tem que ter a capacidade de dizer, olha, o que é repetitivo, a gente gerencia assim. O que não é repetitivo, a gente trata de modo artesanal. Lá é a linha de produção da fábrica. Aqui é o artesanato. Porque a gente não pode jogar tudo na mesma roda, porque senão nós vamos tratar igualmente situações que são
absolutamente desiguais. Para terminar, porque eu já estourei o meu tempo, para terminar essa minha exposição, eu queria lhes dizer então o seguinte: a gente está há poucos meses, há 6 meses, de começar a viver num novo ambiente processual. A proposta é que mude tudo. E eu me deparei certa vez com uma frase que acho que se aplica bem a este momento que nós estamos vivendo, e eu queria compartilhar isto aqui com os senhores. Uma frase de um professor norte-americano de administração. Chama-se Leon Magnuson. Ele escreveu isso num trabalho que ele publicou nos anos 60, 1963. Ele disse assim, mais ou menos assim, cito de memória, então pode não ser 100% fiel, mas a ideia é essa. Ele diz assim: de acordo com a teoria da evolução de Darwin, as espécies que sobrevivem não são nem as mais fortes, nem as mais inteligentes. As espécies que sobrevivem são aquelas que se revelam mais capazes de se adaptar às transformações do ambiente. O momento é este. Nós vamos entrar num novo ambiente. Goste-se ou não, nós vamos passar a viver, a partir de março do ano que vem, num novo ambiente processual. Quem vai sobreviver não são os mais fortes, não são os mais inteligentes. São aqueles que se revelarem aptos a se adaptar às transformações. Ou a gente se adapta às transformações, ou perece. E eu lhes digo que eu, pelo menos, farei todo o esforço possível para me adaptar e sobreviver. Eu espero sinceramente que nós todos sejamos capazes de sobreviver juntos neste novo ambiente processual. Eu queria, Roberta, mais uma vez agradecer pelo convite para estar aqui e agradecer a atenção dos senhores. Muito obrigado. Doutor Alexandre Câmara, mais uma vez agradeço a lucidez e a objetividade das suas considerações. Acho que estão muito alinhadas com a consciência que a associação tenta passar para os seus associados, para os advogados da Caixa, do um certo pragmatismo, né? Como eu sempre digo, o processo ele é um instrumento. O nosso cliente, ele não, muitas vezes ele nem quer saber do processo, ele não quer saber dos meandros do processo, ele não quer saber das questões jurídicas, ele quer segurança, ele quer firmeza. Há uns 2 anos atrás nós fizemos um evento em Brasília, em parceria da associação com a Dijur na época, sobre recuperação de crédito, e foi um vice-presidente da Caixa, da área de riscos, o Dr. Rafael Rezende Neto, palestrar, e uma das perguntas que surgiu para esse vice-presidente era o que ele esperava de um advogado quadro, qual o perfil, né? E o que ele pontuou, destacou é o seguinte: ele queria segurança na orientação sobre as questões jurídicas para poder fazer negócio. Nós somos auxiliares, parceiros do negócio, né? E muitas vezes não depende do advogado passar essa orientação, porque, como foi dito aqui, o judiciário tem de hora para um lado, hora para o outro, e esse novo CPC, uma dos objetivos, dos anseios, eu acho que é justamente isso: dar uma força não apenas persuasiva, não meramente persuasiva, mas sim vinculante aos precedentes das decisões judiciais, visando estabilidade, segurança jurídica, tempo razoável do processo, racionalidade, isonomia de tratamento dentre os jurisdicionados. Não é inexplicável tentar argumentar com relação a situações idênticas que tiveram decisões diversas por uma questão de entendimento pessoal de um julgador e de outro. Então, acho que a sua abordagem foi muito feliz, né? E o que nós estamos fazendo aqui é a preparação para esse novo espírito que tende a vigorar a partir do próximo ano. Passo agora para as considerações do Dr. Humberto Nogueira Júnior. Professor Alexandre Câmara, meus caros colegas de mesa, respeitabilíssima audiência, eu deveria ter recusado o convite.
que me foi feito ontem, né? Primeiro atiçou-se a vaidade humana, né? O ministro da STJ tal não poderá vir, será que o senhor poderia substituí-lo? Aí eu disse sim, né? Poxa, estou queimando etapas. Antes era só uma questão de substituir desembargadores federais, né? Agora já estou indo direto para Brasília, digamos assim. É que o expositor será o professor, desembargador Alexandre Câmara, é o Gelino. Para que eu fui concordar, né? Mas como dizem, né, as tentações são muitas, né? E eu não podia mais voltar atrás, né? Recuar daquele convite tão gentil, ainda mais para discutir o novo código. Então, paciência. Tive que enfrentar esse desafio. E já começo discordando do professor Alexandre, quando ele falou que os alunos, a partir das 9 da noite, já desligavam. Comigo, com certeza, já passei por experiência de dar aula na Faculdade Nacional de Direito, sexta-feira, até às 10 da noite. E o pessoal, quem estuda à noite, né? Ou é porque vai dali para a boate, ou é porque já chegou da batalha do dia, já está assim na energia de reserva, está dando tudo, mas todo mundo tem seu limite físico, né? Quem já deu aula à noite vê isso muito facilmente. Mas eu tenho certeza que ninguém se desligaria das lições, das explicações, dos esclarecimentos do professor Alexandre, com aquela paciência toda. E com esse jogo de cintura didático, né? Ele desperta a curiosidade, provoca a reflexão, convida a pensar sobre o assunto divertindo, né? O professor Alexandre estava comentando antes da apresentação a extrema confiança que ele tem no novo CPC. Eu estava comentando a minha absoluta falta de esperança quanto ao novo CPC. Não importa se é bom, se é ruim, é o que está aí, me parece a defesa do Fluminense. Eu não sei se tem algum tricolor além de mim aqui. Quer dizer, eu cheguei ontem em casa, no prédio, né? 20 minutos do segundo tempo, e o time estava ganhando. De 1-0, estacionei o carro na garagem, peguei o elevador, cheguei em casa e já estava perdendo de 2. O tempo do elevador sair do térreo e chegar no 13º andar. E quando eu finalmente ligo, né, o rádio, já está 4, aí eu desliguei. Quer dizer, aquilo não pode ser o Fluminense, né? Não os tempos da máquina, né? Digamos assim, o time campeão brasileiro de 84. O Fluminense é outra, para mim pelo menos, tem que continuar sendo outra coisa. Não dá para ser isso. A seleção brasileira que levou de 7 da Alemanha, a camisa está lá, mas alguma coisa ficou faltando. O novo código, para mim, eu tenho escrito aqui e ali a respeito de situações mais ou menos tópicas, é um pouco isso. É um pouco isso. Repete coisas do CPC de 73, incorpora coisas que a jurisprudência já vinha solidificando. Sem maior problema, então para que incorporou? Inova no artigo 1º. Inova. Nem tudo que é novo é bom. O artigo 1º do novo Código de Processo Civil, ele remete diretamente à Constituição Federal. E não é bom remeter diretamente à Constituição Federal? O processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores, as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Caramba! Como é que algo assim pode não ser bom? Princípios, valores que estão na Constituição. Estão? Quem é que está dizendo que estão?
Que princípios, que valores estão lá? Os que cada ministro do Supremo Tribunal Federal achou que estavam hoje e que não estavam ontem e que talvez estejam amanhã. O direito é aquilo que eu digo que é? A Constituição é aquilo que eu digo que é? A Constituição é um instrumento para realizar valores, mas que valores? De que estamos falando? Até hoje não se sabe, em matéria de ADPF, a agressão de descumprimento de preceito fundamental, por conta de violação de valor constitucional. Até hoje não se definiu o que vinha a ser isso. Cada ministro do STF diz qual é o valor que ele entende que é. Simplesmente isso. Isso tem sido rotulado de neoconstitucionalismo. Então, com base nesse neoconstitucionalismo, em mandado de injunção já se declarou aplicável, efetivo, eficaz direito de greve servidor público e se criou competências judiciais para resolver as questões. Embora no nosso ordenamento jurídico constitucional, no nosso sistema processual constitucional, toda competência judicial é uma competência constitucional prévia. E daí em diante o Supremo tomou gosto pela coisa. Então, por exemplo, suspensão de eficácia de norma legal declarada inconstitucional em recurso extraordinário, independentemente de resolução publicada pelo Senado Federal. O Senado passando a ser um órgão registral, embora o artigo 52(10) da Constituição. Outro exemplo. União de casais do mesmo sexo. O Supremo resolveu criar um conceito de família. Bom, a questão não é ser contra ou a favor, pelo menos para mim não é ser contra ou a favor. A questão é a seguinte: é um valor constitucional? O ministro Anísio Brito foi explícito. Não, realmente estamos criando algo. Mais recentemente, questão ligada à fidelidade partidária. O Supremo criou a regra e com eficácia retroativa. Mais recentemente ainda, julgamento de contas da Presidente da República pelo TCU. Até então, acreditava-se, por causa da Constituição, que a competência para julgar essa prestação de contas, depois do TCU, naturalmente, seria da Câmara dos Deputados. Bastou isso ser lembrado para que fosse impetrado o mandado de segurança e o ministro Luiz Roberto Barroso, eliminar, determinou que não seria só a Câmara dos Deputados, também o Senado Federal teria que participar. Eu gostaria que me mostrasse onde está isso na Constituição. Eu realmente gostaria que eu li, né? Já são 83 emendas, hoje eu tenho 84ª pela frente. Para quem está preocupado com segurança jurídica, 83 emendas da Constituição é alguma coisa, né? Acho que se o Congresso fosse de direito constitucional, isso também seria comentado. Quantas emendas? How many? Amendments? 83. Alguém pensaria que teria sido um erro de tradução. Esse é o ambiente constitucional. Eu não vou nem entrar na questão tributária,
senão não saímos daqui nem hoje. Não vou nem entrar nessa questão. Mas algo mais afeito à Caixa Econômica, né? Estava lembrando antes do início do evento, prescrição de diferença de correção monetária de FGTS. Que era de 30 anos, agora passou para 5. Assim. Índice de caderneta de poupança. Está pendente, não é? No STF. Salvo engano, estamos discutindo índices de planos econômicos de quantos anos? 30? Isso começou em 86? Ano que vem completa 30 anos e ainda estamos discutindo isso? É nesse ambiente de insegurança constitucional que se pretende fundamentar para se criar um ambiente de segurança processual o que está se fazendo, o que esse novo CPC pretende fazer, na minha humilde opinião. Aquilo que está acontecendo no atacado, digamos assim, das ações diretas de controle de constitucionalidade, agora passará a ser feito no varejão, nas primeiras instâncias nos tribunais ordinários. Significa isso dizer que qualquer juiz, o que tomou posse hoje, o que está a um dia de se aposentar, pelo expulsório, porque amanhã completará 70 anos. Qualquer um desses dois e todos que estiverem no meio, em cada processo individual, vai poder interpretar esses princípios, esses valores, vai poder mudar a forma, como bem entender. E as garantias das partes vão passar a depender disso. Eu vou dar 3 exemplos atuais. Então, pré-código de 2015. Mas que certamente isso vai servir como um potencializador, né? Um agente químico. Um juiz de juizado especial, civil estadual, extinguiu por portaria, segundo ele, com um valor equivalente ao de uma sentença, 55 mil petições iniciais, que estavam abarrotando o juizado. Com base em quê? Numa decisão do STJ, com efeito repetitivo. Ele ainda deixou em aberta a possibilidade de quem achar que aquela decisão do STJ não se aplicaria ao seu caso individual, então poderia peticionar para tentar demonstrar isso. Então, quer dizer, já é uma portaria com quase eficácia de coisa julgada. Portaria com valor de sentença. Do que nós estamos falando aqui? Portaria com valor de sentença? Quer dizer, haja instrumentalidade, né? Um segundo exemplo, e isso está no CPC de 2015, julgamento em bloco. O que significa julgamento em bloco? Eu fiz uma ligeiríssima pesquisa, né? Para quem é da velha guarda, como eu, né? Um dinossauro, julgamento em bloco. Como assim julgamento em bloco? Parece que começou na outra justiça do trabalho. A coisa é simples. Né? Empilha-se não sei quantas centenas, milhares de recursos, usa-se um algoritmo de computador. Então, se o algoritmo disser, por exemplo, plano verão improcedente, se disser PESCP procedente, é o computador que está julgando. O juiz não sabe nem o nome da parte. Aliás, não faz questão alguma de saber. O que interessa é que no final ele poderá lançar na estatística que foram 55 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de recursos julgados. Isso é um processo que merece ser chamado
Eu já não digo nem em relação, porque um negócio desses, só se for... Né? Ainda há pouco saiu na televisão, foi um escândalo, hackers violaram banco de dados de um site, Ashley Madison, dedicado à infidelidade conjugal. E os hackers, então, teriam se apoderado dos dados dos clientes e ameaçando divulgar. Então foi um festival de maridos, né, preocupados, e talvez esposas. Só que aí descobriram uma situação interessante. O site ele prometia, né, que para cada homem haveria uma mulher interessada. Prometia isso. Aqui é meio a meio. E descobriram que, na verdade, eram quase 80% de homens. A diferença eram figuras digitais. Não havia 50% de mulheres, havia, digamos, por cima, 20%. E os outros 30%. O computador criava o perfil. O sujeito conversava horas com a figura do computador pensando que era uma pessoa de verdade. E pagava por isso. Bom, é esse tipo de processo. O julgamento em bloco. É algo que a pessoa não existe. Não interessa que ele exista, interessa o resultado final. No caso da Ashley Madison, o lucro. No caso desse processo de julgamento em bloco, a estatística no final do mês, mais 50 mil, 100 mil. Bom, é para isso que o processo existe. Um terceiro, e vou poupá-los só com esse terceiro exemplo, eu não tenho esse dinamismo, essa alegria do professor Alexandre. Comigo os alunos certamente reclamariam já às 8 horas da noite. Pelo amor de Deus! Talvez um avatar alemão, né, daqueles que pegavam 50, 100 páginas de ensaio, começava a ler aquilo e todo mundo sentado, ouvindo. Mas é o terceiro exemplo atualíssimo no STJ. Em sede de recurso repetitivo. Possível cumprimento de sentença, reconhecendo a possibilidade de cumprimento de sentença, de obrigação, ainda que não tenha sido objeto de pedido específico do autor, com base no artigo 475, letra N, inciso 1º do CPC atual. Mas isso se repete nos artigos 513 e seguintes do CPC de 2015. Ou seja, o réu que não se defendeu contra aquele pedido pelo simples fato que não foi feito, não foi um pedido específico, mas desde que o juiz tenha decidido aquela questão incidentemente, e aquilo poderá fazer coisas julgadas sobre objetos de cumprimento de sentença. Então, estamos criando e impulsionando, no CPC de 2015, um processo que não precisa de petição inicial, não precisa das pessoas, não precisa de contestação, não precisa de sentença. Onde é que isso nos leva? Que não precisaria de interpretação, ou o computador já faz isso, ou então a súmula vinculante, o recurso repetitivo, o recurso extraordinário com repercussão geral, a assunção de competência. E ainda precisa de mais um incidente para objetivar o que é subjetivo. Sabe quando isso vai acabar? Nunca. É impossível. Agora vem o CPC de 2015, é o fetiche da lei, que a jurisprudência tem que ser estável, íntegra, coerente. Eu também adoraria isso. Os ministros da STJ também adorariam isso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também adorariam isso. Não conseguem. Simplesmente não conseguem.
qualquer um dos senhores terá exemplos e exemplos e exemplos. Não só na área do direito privado, ou na área do direito público. Falando em tutela de evidência, né? Se deve, tem que pagar. Isso não vai acontecer na área da Justiça Federal. Pelo simples fato que aqui é publicatório. E tem uma ação declaratória de constitucionalidade dizendo que não se pode antecipar condenações, né? Natureza pecuniária, com exceção de benefícios previdenciários. Exceção que foi criada não pelo STF, mas pela resistência das instâncias inferiores. Originariamente, a ADC número 1, ela não previa isso. Originariamente não previa. Mas foram as instâncias inferiores que bateram o pé. Não, mas não dá para esperar. Pensão, onde se viu? Aposentadoria? E os velhinhos? Só para concluir essa minha desajeitada provocação, foi lembrado o artigo 285, letrado CPC atual. Eu escrevi um artigo sendo contra, né? Mas eu sei que eu sou uma voz para lá de isolada no deserto da Avenida Rio Branco, 30 graus, à sombra, de terno, gravata, suando. Para o réu não é bom, não. A Associação Brasileira de Processo, inclusive, pediu admissão em uma ADIM, que está mais ou menos há uns 6 ou 7 anos no STF discutindo isso. Mais até. E lá vamos nós para a estabilidade, né? Uma ADIM levando 6, 7 anos. Mas pediu admissão como amicus curiae em favor da norma, para defender essa norma. Eu digo o seguinte, né, modestamente, o réu não está sabendo. Ele não foi citado, então ele não está sabendo. O juiz julga improcedente a inicial, certo? O autor apela. E aí o réu poderá ficar sabendo, ou ficará sabendo, enfim, daquela apelação para poder se manifestar. Esse contraditório que ele vai poder fazer em grau recursal, isso no sistema atual, esse contraditório que ele vai poder fazer no sistema atual, na apelação, não é o mesmo que ele poderia fazer se tivesse sido citado, contestado. Não vai poder excepcionar o juízo, não vai poder alegar impedimento do juiz de origem. O contraditório dele vai ficar limitado àquilo que o apelante expôs como causa de pedir no recurso. Então é um contraditório mais limitado do que ele teria direito se tivesse sido citado na primeira instância. Bom, mas como eu disse, eu sou uma voz sussurrando no deserto, não é nem clamando, né? Sussurrando mesmo. Mas faz todo sentido, já que o réu não interessa quando se julga improcedente, por que ele deveria interessar se julga procedente? Porque o problema não é a procedência e improcedência. O problema é que ele simplesmente não importa. Se ele não importa para o sim, também não deve importar para o não. Só aí que vai se lembrar do contraditório? Só para encerrar, já estou me alongando demasiadamente. Eu confesso que não entendi no novo CPC uma questão de natureza ética. Para além do simples corporativismo, eu me refiro a atos de litigância de má-fé praticados por advogados. Artigo 14 do atual CPC. Um parágrafozinho, né? O advogado ele responde perante o seu conselho profissional. A exceção dessa norma, declarada pelo STF em ADIM,
creio que 2562, mas por favor, confira. A minha memória é triste. Foi só para a situação de desacato. Então, nesse precedente, o STF estabeleceu uma espécie de isonomia. Não só os advogados privados não responderiam, a não ser em situação de desacato, não só os advogados privados não responderiam pelos atos que praticassem, etc., etc., inclusive alterando verdade dos fatos, mas também os advogados públicos. Essa foi a interpretação conforme a Constituição que o Supremo deu. E agora vem o CPC estende isso para membros do Ministério Público e Defensoria Pública. Ué, então sobrou quem para se comportar lealmente no processo? Quer dizer, é disso que estamos tratando, né? Comportamento leal no processo. Se os advogados públicos não precisam, os advogados privados não precisam, os meus Ministérios Públicos não precisam, os da Defensoria também não, sobrou quem? Só as partes e os juízes? Por essas e muitas outras, eu estou me permitindo ser um absoluto descrente do novo CPC, essa questão do processo como quase negócio, artigo 190, né? Das partes negociarem, das partes disporem sobre o procedimento, que então já não é mais uma questão de ordem pública. Né? As partes podiam dispor antes, quer dizer, antes, ainda hoje, sobre propor ou não a ação, em que condições, né? Poderiam, sobre atos a serem praticados no processo, por elas, mas agora o novo CPC dispõe sobre o negócio processual, envolvendo o procedimento e o calendário do juiz, inclusive. Está lá. O juiz fica vinculado ao calendário que as partes estabeleceram. Eu só quero saber o seguinte, o juiz, talvez haja mais algum na audiência, né? Mas o sujeito com 800, 1.000, 1.500, 2.000 processos concluídos para sentença e outros tantos tramitando ali na vara. Daqui a pouco começam a chegar esses 50, 100, 200, 300, 400 petições, dizendo, não, agora o calendário é assim, não, agora o calendário... Eu vou ter que fazer um calendário para cada um? Essa parte eu também não entendi muito bem. Enfim, talvez mais adiante, né? E como eu fiz questão de enfatizar, estou ainda me acostumando com o código, estou lendo e relendo, tentando ficar com a mente aberta, né? Não deixar que algum preconceito oculto contamine o que talvez possa ser bom, mas até agora eu não encontrei. Até agora eu não encontrei mesmo. Enfim, são essas pequenas considerações. Né? Acredito que o que vai continuar funcionando ativamente, apresentando bons resultados, não será esse CPC de 2015, como não tem sido o CPC de 73 e seus 300 milhões, né, de normas que modificaram. Há dois grandes diplomas processórios que realmente revolucionaram o nosso sistema. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Juizados Especiais. Todo o resto tem sido uma enorme perda de tempo. Infelizmente, eu acho que vamos perder mais 30 ou 40 anos com esse código. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Desculpas pelos incontáveis equívocos que eu devo ter cometido, para não dizer que certamente cometi. Né? E espero ter colaborado para a reflexão. Muito obrigado. Dr. Alberto Nogueira Júnior, muito obrigado pelas suas considerações e tenho certeza que essa diversidade de entendimentos é o que enriquece o debate. Né? Nós estamos propiciando nesse ciclo de palestras que cada palestrante seja indicado pelo próprio jurídico regional da Caixa,
mais identificado também com a região, mas estamos trazendo advogados, juízes de primeiro grau, desembargadores, ministros de STJ, STF, tanto da Justiça Federal como da Justiça Comum Estadual, e acho que essas visões distintas sobre o mesmo diploma legal só vão agregar e enriquecer as conclusões de cada um. Tendo em vista o adiantado da hora, né, já vamos encerrando o final da palestra, só gostaria de colocar a título de curiosidade uma virtude, digamos, do novo CPC, que acabei tratando quase por acaso hoje no almoço com o Dr. Roberto Carlos, né, que é a questão envolvendo a conciliação. Acho que esse é um dos caminhos mais profícuos aí, né? A gente se utiliza do processo para atingir um resultado útil, objetivo, de interesse da parte, e acho que o caminho da conciliação, seja no ambiente judicial ou não, ainda é a melhor das soluções. E para finalizar, né, quero chamar o Dr. Luiz Otávio, para fazer a entrega de um brinde ao nosso palestrante, né? Até hoje foi tratado aqui de questões clubísticas, eu não me envolvo, mas o Dr. Luiz Otávio vai fazer uma entrega de um brinde. A Caixa participa de um grande projeto, que é o Minha Casa Minha Vida. A Caixa participa do grande projeto do Minha Casa Minha Vida, mas ela também participa do outro grande projeto, que é... Só quem participa desse grande projeto são pessoas inteligentes. Então é justamente isso que eu quero presentear o nosso palestrante. Aqui é uma pessoa inteligente. Mais uma vez, então, agradeço. Tanto na paixão clubística como na empolgação com o código, eu estou sempre do lado do povo. Mais uma vez agradeço. E quero lembrar que nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, um coffee break do lado de fora, mas chamo a atenção de todos para a palestra muito importante que vamos ter após o intervalo, que é sobre a nossa FUNCEF. Estão aqui já presentes os dois diretores, um indicado pelos empregados, o diretor Max Mauran e o diretor Maurício Marcelini, indicado pela patrocinadora Caixa. Então, depois do intervalo, teremos FUNCEF. Muito obrigado.